Olá, graça e paz, dileto ouvinte, amigo, irmãos e irmãs, caríssimos e caríssimas. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um lar feliz, que você tenha uma vida próspera, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Gostaria de compartilhar sobre família, casamento, matrimônio. Quem é quem na família? Papéis a desempenhar: o marido, a esposa, o pai, a mãe e os filhos. O texto que tomo por base desta reflexão, sermão ou mensagem é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 22, que diz assim: os deveres do lar. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, como assim Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o favor, o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ou respeite o marido. Quem é quem na família? Família vem de famulus, que era a ideia de um escravo, um servo, um empregado no contexto greco-romano, da sociedade do Império Romano, era chamado de famulus, que ele cuidava da família, da prole. O modelo de família ocidental é chamada família pelos sociólogos, pelos pensadores, cientistas sociais das ciências humanas, de família nuclear. Ou seja, pai, mamãe, papai e filhos. Ao redor desse sistema configura-se os parentes, ou extensão da própria família, composta da família de origem dos pais. Todavia, nós não podemos negar que novas configurações de família têm surgido. Quem é o marido? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
registrado em Gênesis 2, versículo 24. Maridos, cada um ame a sua própria mulher, como assim Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Assim, os maridos, os homens, devem amar a cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Ou seja, se eu gosto de mim, se eu sou apaixonado por mim, Fabrício Barreto Gonçalves, se eu me amo, eu também tenho que amar minha esposa, Ana Cláudia Samuel Machado Gonçalves. Não é tarefa fácil, porque a Bíblia fala que a minha esposa, a esposa de vocês, as mulheres de vocês, são osso dos ossos de vocês, carne da carne de vocês, homens, maridos, sangue do meu sangue. Não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário. Deus, em sua sabedoria, registrou nas Escrituras algumas responsabilidades básicas de ambos, maridos e esposas, enquanto pai e enquanto mãe. Primeira, deixar sua família de origem. Segundo, amar tendo modelo Jesus. O amor por excelência, por exemplo, amor sacrificial, visceral. Esse é o amor de entrega que cuida constantemente, que zela, cuida com carinho, que é companheiro. Terceiro, o marido ou esposo deve amar como a si mesmo. Como o esposo cuida do seu próprio corpo, nutre, alimenta, protege, tem carinho pelo seu próprio corpo, por si mesmo, este cuidado que Deus requer do homem para com a sua mulher. Quem é a esposa? Mulheres, sujeitem-se, ou sejam submissas, cada uma a seu marido. A palavra submissão, que é um palavrão para as feministas, por algumas mulheres e irmãs e esposas que torcem o nariz, vem do verbo grego, uma palavra grega é hypotasso, que quer dizer, traduzindo para o latim e depois para o português, estar sob missão de alguém. Então a mulher que é submissa, ela está sobre a missão que Deus designou ao homem como cabeça, como chefe, como sacerdote do lar. Submissão não significa inferioridade ou subserviência. Cristo esteve sujeito ao Pai, mas Jesus não era inferior a Deus. Ele era o próprio Deus. Ele, na verdade, era Deus. A palavra submissão dá a ideia de estar subordinada a uma missão designada a alguém. Isto é submissão. Hypotasso. Jaime Kemp, um pastor conhecido do meio batista, especialista em casamento, ele tem uma frase: a mulher submissa é a que está debaixo da missão que Deus tem para seu lar. A mulher tem atribuições diferentes daquelas reservadas ao marido, mas em nada inferiores. A esposa é uma pessoa capaz, com aspirações elevadas, pronta a trabalhar, amigável, amável, sábia, companheira, confiável, alegre
que vai além do cuidado com as tarefas do lar, zelar pelo lar, pelos filhos, pelo marido, pela saúde. Aliás, eu ouvi de um pastor lá da PIB de São Gonçalo, quando palestrava para casais de noivos, casais recém-casados, que a mulher é o termômetro do casamento. Eu fiquei a perguntar quando eu vi isso, na época eu era solteiro, mas depois, com o passar dos anos, estudos, pesquisas que eu faço, me dedicando ao estudo da palavra de Deus, eu compreendi que realmente a mulher é o termômetro do casamento. A mulher está sempre pronta para trabalhar, para ajudar o lar. A Bíblia fala em Provérbios que a mulher é inigualável, que ela tem as suas qualidades, seus predicados, seus defeitos, é verdade, mas a mulher é comparada com o livro de Provérbios como uma pedra preciosa, um rubi, digna de carinho, de honra, de companheirismo, de amor. A mulher também, a Bíblia registra que ela é auxiliadora idônea do esposo, do marido. A mulher foi criada por Deus com propósitos bem definidos, como o homem também. É claro que papéis diferentes no lar. Segundo o relato bíblico da criação, o homem não poderia viver sozinho. O homem não poderia estar só. Por isso Deus criou uma parceira da mesma espécie para ser cooperadora, coadjutora, auxiliadora, ajudadora, útil para compartilhar com ele a vida. A mulher é auxiliadora do esposo em todos os projetos, desde o modelo do marido, trabalha fora, a esposa, casa, até o modelo atual, em que a mulher saiu para o mercado de trabalho, em que os dois trabalham, dividem tarefas, despesas, carinhos, carícias, afeto, afetividade. Eu li certa vez num livro, um livro para casais, devocional para casais, de Barbara Rainey, que diz que uma certa mulher, que era a esposa do prefeito da cidade, lá na Europa, ela encontrou com um ex-namorado numa festa de casamento. E o prefeito, que era o marido daquela mulher, da primeira dama da cidade, virou para ela e olhou: se você estivesse casada com ele, ao invés de mim, você seria o carteiro da cidade. Ou lixeiro, não lembro mais se ele era lixeiro ou carteiro. E ela virou para aquele homem, para o prefeito, e disse: não, engana-se. Se eu tivesse casada com ele, hoje, meu filho, quem seria o prefeito da cidade seria ele, não você. Aí ela se valorizou enquanto mulher. Meu pai fala e meu avô falava, seu Benedito Ribeiro Barreto, de saudosa memória, que a mulher, ela edifica o lar, e olha que ele não era cristão. A Bíblia fala que uma mulher sábia edifica a sua casa, mas em outras palavras, vovô Barreto disse para mim, quando eu era um inexperiente seminarista lá em Niterói, ele dizia que uma mulher, ela levanta o homem, quando a mulher
ela é batalhadora, é guerreira, ajudadora do seu marido. Mas quando a mulher quer derrubar o homem, ela derruba e ninguém consegue contar os caquinhos de tão quebrado que o cara fica, que o homem fica. Que ex-mulher e ex-patrão, misericórdia. Ele falava isso para mim. Então a mulher tem seu papel definido como o homem também. Como pais. E quem são os filhos? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Os filhos do casal, frutos desse relacionamento, estão sobre a ordem e orientação dos pais. Pastor Mauro Ismael Moreira, meu ex-pastor de saudosa memória da primeira Igreja Batista de São Gonçalo, quando tinha a apresentação da criança ao Senhor, consagração, ele pedia para os pais impor as mãos sobre a criança e a família, mas particularmente os pais, porque ele dizia que os pais eram os primeiros missionários do lar, porque eles que ensinam a doutrina cristã, eles que dão as primeiras lições do Evangelho para os filhos, eles é que conduzem o filho no caminho do Senhor. Para os maridos, conselhos. Avalie sua liderança familiar. Quais são os pontos positivos e negativos da sua autoridade ou liderança enquanto marido, enquanto chefe, cabeça do lar, da família, enquanto sacerdote? Quais são os aspectos que precisam ser melhorados? Lembre-se de que o seu papel é ser cabeça amorosa, segundo o apóstolo Paulo. Para as esposas, conselhos. Como tem sido a sua cooperação ou seu auxílio na família, junto do marido? Quais são as suas reais necessidades e dificuldades enfrentadas no papel enquanto esposa e mulher e mãe? O que precisa melhorar o seu papel de mulher, mãe ou esposa? Para os pais, vocês têm disciplinado seus filhos? Têm ouvido seus filhos? Têm acolhido seus filhos? Têm dado amor aos seus filhos? Para os filhos, você se sente como herança do Senhor em relação aos seus pais? Têm sido amados, queridos, desejados no lar? Seus pais têm sido carinhosos com vocês? Têm ouvido vocês? Têm sido seus amigos? Em que sentido, filho e filha, vocês são bênção na sua casa, no seu lar? Você sente proteção, segurança, cuidado no seio da sua família, do seu lar? Vocês têm servido a Deus, têm sido obedientes enquanto filhos e filhas? Têm servido ao Senhor dos seus pais? Que nós tenhamos de fato, que eu tenha, que você tenha, meu amigo, que nós tenhamos famílias saudáveis e que o Senhor seja o esteio do nosso lar. Que Deus e que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, seja o referencial absoluto, o livro de cabeceira do casal, dos pais e dos filhos. Amém.